Salve, salve, torcedor esmeraldino, seja bem-vindo a esse vídeo agora pós-jogo, né? Vamos falar um pouco sobre a partida. Resolvi gravar hoje pra galera que já tá aí querendo saber a minha opinião sobre o jogo. Falei antes que era um jogo muito difícil. Talvez o Goiás conseguisse ganhar o jogo, mas um empate não seria ruim. O que acabou sendo ruim foi a derrota que aconteceu. 1-0, o Goiás perde o jogo, perde essa sequência, né? O Goiás que vinha de 3 partidas boas, né? Um empate, 2 vitórias. Partidas boas, fazendo boas partidas, líder do campeonato, e hoje sofre a sua derrota aí, jogo fora de casa, jogo totalmente dentro do normal, dentro da normalidade. O Goiás hoje entrou com aquela formação, né, com 3 volantes, para tentar ali povoar e dificultar um pouco o meio campo, mas não funcionou muito, né? Talvez a estratégia que o Wagner Mancini utilizou contra o Atlético Paranaense e se imaginava que seria a mesma coisa contra o Novo Horizontino, hoje não surtiu efeito nenhum. Marcão não jogou absolutamente nada. O Gonzalo também não vi fazendo uma partida boa, como fez contra o Atlético Paranaense, como vinha fazendo, né, como fez também na última partida contra o Cuiabá dentro de casa. Hoje, assim, não gostei do meio campo do Goiás, achei o meio campo um pouco pesadão, né? Tomamos um gol ali numa infelicidade, que eu venho batendo na tecla quando eu falo que os nossos zagueiros não podem jogar adiantados. Talvez seja o estilo de jogo do Mancini, seja alguma orientação técnica para que eles avancem um pouco. Eu não gosto, né? E hoje esse gol que a gente tomou, pode se acreditar, uma bola que quem estava na marcação era o Tite, ele acabou não conseguindo parar ali, né? O jogador do Novo Horizontino, que acabou dando um toque que se tornou um passe açucarado ali para o atacante ali do Criciúma, que ganhou na corrida tranquilamente do Messias, né? A gente sabe que o Messias tem essa deficiência, eu gosto, é um bom zagueiro, mas não pode jogar adiantado, seu Messias. Você tem que jogar já mais atrás. Se depender de velocidade, Messias e Tite, nós vamos tomar gol todo jogo. O Tite já é praticamente eu não entendo o Tite. Ajuda bastante ali, mas como zagueiro, não. Né? Talvez seja até o momento de se pensar em colocar o Tite como volante, já que ele gosta, né? De estar sempre ali beirando a área adversária. Então, 2 zagueiros adiantados, 2 zagueiros lentos que não conseguem fazer a recomposição. Nós tomamos esse gol aí, gol da derrota, né? Que infelizmente pode acreditar aí a nossa zaga que acabou batendo cabeça jogando adiantado. Então fica essa lição aí para os próximos jogos, né? Quem tem 2 zagueiros altos e lentos, principalmente um zagueiro com a idade que tem o Tite, já é um jogador assim com a idade um pouco avançada, a gente já sabe que não tem físico nem fôlego para ganhar na corrida de muitos outros atletas aí mais novos, então, né, não adianta jogar lá na frente. Talvez se queira, né, se utilizar esse bom passe, essa articulação que realmente o Tite tem, isso é uma coisa que precisa ser destacada. No segundo tempo, o Tite armou muitas jogadas ali, então talvez seria uma boa ideia a gente fazer uma troca, colocar o Gonzalo mais na zaga e adiantar talvez o Tite para jogar de volante, né, já que o mesmo gosta de estar lá na frente ajudando. Então, acreditar esse gol aí na culpa deles mesmo, porque 2 zagueiros lentos não podem jogar tão adiantados como jogaram. Mas resultado normal. O Goiás tentou. Quando não é o dia, amigo, infelizmente não é o dia. Hoje o Jajá fez uma partida muito abaixo, né, do que fez no último jogo contra o Cuiabá, quando marcou 2 gols. Teve uma chance ali, o Jajá é incrível, só ele e o goleiro, né? Talvez não tenha tomado a melhor decisão ao finalizar, finalizou muito fraco em cima do goleiro, poderia ter deslocado o goleiro assim como fez no jogo contra o Cuiabá, nas 2 bolas que teve, conseguiu, né, tirar a bola do goleiro. Hoje a bola infelizmente não entrou. O Tadeu, como sempre, jogou muito bem, evitou que o Goiás tomasse ali mais uns 2 gols, 2 defesas incríveis do Tadeu ali, que o Goiás poderia ter perdido tranquilamente esse jogo de 3-0, não fosse as belas defesas do Tadeu, Tadeu que mantém o seu padrão. Mas talvez outra crítica não, mas outra observação interessante, o Goiás precisa entender que não é porque uma coisa funciona no jogo que ela vai funcionar no outro. O Tadeu toda hora tentava aquelas recomposições, né? De bola no Jajá, hora no Jajá, hora no outro lado lá no Rato. Então, assim, não é todo jogo que isso vai funcionar, né? Ainda mais quando um goleiro dá 2 passos para gol no jogo, obviamente que no próximo jogo o time vai estudar isso,
né? O time já antecipou. E o time se antecipou a isso. Toda hora que o Tadeu pegava na bola, os caras já voltavam, adiantavam, botavam mais velocidade, né, para retornar, para poder recompor a marcação, o que não acontece com o Goiás, né? O Goiás sempre estava com a marcação mais adiantada, porém na recomposição é muito lento o Tite e o Messias. Então os caras fizeram isso, sacaram muita jogadinha manjada do Tadeu, e não adianta ficar repetindo. Tem que circular a bola, colocar a bola no chão. O Wellington Rato, que entrou hoje como ponta, para mim fez uma péssima partida no primeiro tempo. Não escutei o nome do Rato, né? Ficava ali flutuando, mas para mim hoje o Rato foi praticamente inexistente. Já era para mim uma certeza que eu tinha que o Rato na ponta ele não renderia, até porque é um jogador que tá voltando de um tempo sem atuar, né? E como meio-campista também eu esperei no segundo tempo, realmente não jogou. Para mim hoje uma peça nula em campo, o Wellington Rato não participou, não ajudou, não vi nenhum tipo de movimentação interessante que mereça ser ressaltada aqui nessa análise. Mas o time em si não fez uma partida ruim, teve mais posse de bola do que o adversário, jogando fora de casa, teve 16 finalizações, mais finalizações do que o time mandante, teve mais escanteios do que o time mandante, mas infelizmente não é todo jogo que a bola vai entrar e não é todo jogo que o gol vai sair. Hoje, né, por um detalhezinho ali que foi o pênalti, o Novo Horizontino saiu melhor, né, saiu com a melhor, que é a vitória, mas o Goiás não faz uma partida de todo mal, não. Gostei do segundo tempo, o técnico tentou ali aquele abafa já no final, já é tradicional do Mancini, né? Perdendo de 1, perdendo de 1000, quando ele vê que já tá perdendo ali, que já não tem muito o que fazer, ele sai tirando zagueiro, colocando atacante ali para povoar ali, né, o ataque, tentar fazer aquele abafa ali para buscar o gol, mas hoje não funcionou, né? Até o Facundo Barceló teve ali uma chancezinha ali, quase que ele tem a oportunidade de estar fazendo gol, também teve uma boa finalização, mas hoje o Goiás não sai com a vitória, o que pra mim ainda não me preocupa não, né? Hoje já comecei a receber mensagem de torcedor, Brisado, por que a torcida não confia no time? Gente, pelo amor de Deus, o Goiás infelizmente não vai ganhar todos os jogos, mas se o Goiás perder um jogo igual perdeu esse aí pra mim, eu entendo, porque perdeu jogando bola, propondo o jogo, não se acovardando. É normal do futebol, o Goiás não vai ganhar todas, mas um time que jogou, se entregou no segundo tempo, entendeu, né, que precisava girar um pouco a bola ali para ir em busca da vitória. Gostei muito, pedi, eu estava até no grupo ali conversando com os meninos, eu pedi que fosse feita essa alteração. Eu até falei, olha, o Caito não tá jogando absolutamente nada, e o Mancini viu isso, tirou o Caito, né, inverteu as posições. Quando você inverte a posição, você coloca o Lepo na posição que é a dele. E eu acho que ele já deveria pensar isso pro próximo jogo em casa contra o Remo. Colocar o Lepo lá na lateral direita, que é a posição dele, que ele vai conseguir melhores cruzamentos, porque a gente sabe que se inverter um lateral, na hora de cruzar vai faltar o pé, não adianta. A bola não vai chegar com tanta qualidade para quem tá na área ali esperando para finalizar. Então, talvez eu faria, porque eu gostei muito da entrada do Moraes, um jogador mais agudo, que pega a bola e vai para dentro, né? Apesar que errou muitos passes, né? O campo molhado, não entendi também se a escolha talvez do Goiás pelas chuteiras foi errada para essa partida. Eu vi os jogadores do Goiás patinando a todo momento, né? Todo mundo caindo, não conseguia parar em pé, então não entendi isso também, o que aconteceu ali para que os jogadores do Goiás o tempo inteiro ficassem escorregando e o time da casa não, né? Então o campo molhado, talvez a escolha da chuteira tenha atrapalhado e isso prejudicou muito o jogo. Muitas bolas que o Goiás perdia era porque os jogadores estavam deslizando ali no gramado, isso para mim ficou evidente, mas gostei da partida do Goiás, assim, né? Obviamente não foi melhor porque a vitória não veio, mas foi uma partida propositiva, uma partida que o Goiás se entregou, buscou o resultado e não se acovardou, né? O técnico Wagner Mancini fez o possível, fez uma boa leitura de jogo, pelo menos na minha opinião, tentou ali fazer com que o Rato jogasse bola, mas para mim não funcionou. O Rato não conseguiu jogar nem na ponta nem no meio, logo ele foi lá e tirou o Rato, né? Viu que não ia ter jeito, então o Rato fez uma partida bem abaixo da média, mas o Moraes, para mim, é um ponto importante a se observar. Gostei, pegou a bola, foi para cima, dribla, né? Caiu também pra caramba, escorregou muito lá no ataque. Talvez esse fato que eu tô falando das escolhas da chuteira possa ter afetado um pouco. Mas, no geral, uma partida normal, absolutamente normal esse jogo, essa derrota pro Novo Horizontino, mas fica as lições, a zaga, não se adiantar tanto, talvez se resguardar um pouco mais, sabendo que os dois são lentos, né? Essa troca nas laterais, para mim,
vai ser um ponto de crescimento muito grande para o Goiás na temporada. O Goiás precisa observar isso. O Caito já vem fazendo partidas ruins, o Mancini já vem perdendo um pouco a paciência com ele em alguns jogos, né? Não consegue propor, não marca bem, também não tá descendo bem. Talvez seja o momento de se pensar aí, fazer essa troca para ver se o time consegue ganhar uma mobilidade melhor ali pelas laterais do campo, né? No mais, uma partida normal, uma derrota normal, e agora o Goiás precisa buscar aí, né, o prejuízo. Na próxima terça-feira, horário ruim, 9 horas e 35, às 21 horas e 35, o Goiás enfrenta o Remo jogando em casa. Vai já ter o desfalque, né, do Messias, provavelmente o Gonzalo Freitas vai para a zaga, fazer a dupla de zaga ali com o Tite, e o retorno do Marcão também já deve acontecer na próxima partida ali no meio campo, né? Então vamos ver o que acontece aí contra o Remo, para a gente recuperar esses pontos que eu não considero pontos perdidos, porque é o momento de perder. A gente vai virar aí o turno, provavelmente como líder da competição na virada do turno. Então o Goiás precisa somente corrigir os erros, porque o futebol é isso, o futebol não é só vitórias, e o Goiás também vai perder dentro da competição. No mais, uma boa noite a todos, espero que tenha feito aqui, espero que a minha opinião tenha sido válida, né? Foi o que eu vi da partida, não sei se foi o que você que está aí do outro lado, torcedor, viu, mas deixa aqui nos comentários. Eu peço que vocês curtam, sigam e compartilhem muito aí o nosso vídeo, para que a gente possa estar sempre vindo aqui pós-jogo fazer essa análise e esse bate-papo com você, torcedor. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais.